Graça e paz, meu amigo, tudo bem? Nesse vídeo eu faço uma overview de como eu fiz para passar os dados da API de uma página para outra através de parâmetros. Lembrando aqui que eu serei bem direto aqui no vídeo, não vou me deter em alguns detalhes que eu precisei, inclusive, implementar aqui. Depois você até expande um pouco isso para melhorar a sua aprendizagem aí. E também não me ative aqui na questão do layout, do design. As implementações que eu fiz aqui foram bem básicas, respeitando, é claro, aquilo que você pediu, e também a paleta de cores e tudo mais para que você fizesse essa implementação aí. Vamos lá. O que você pediu se dá nas duas páginas aqui, ó, Bíblia e capítulo. Então vamos lá. Primeiramente, o que eu fiz aqui? Nas chamadas APIs, nesse grupo aqui que nós tínhamos definido, né, que eu tinha te sugerido, eu fiz algumas alterações, a saber aqui, ó, nessa parte de capítulos. Essa URL aqui, ela tinha aqui escrito gen, não é isso? E aqui o número do capítulo. Então eu pus isso aqui entre conchetes, defini um novo nome aqui, referência, trouxe para cá, setei uma variável, trouxe para cá, pus ela como string, porque o nome, a referência do nome do livro é uma string, e o valor aqui já estava como default, padrão. Beleza. E aqui eu acrescentei essa número do capítulo, que é o número do capítulo aqui é um integer, é um número inteiro, e defini ele como valor padrão D1. E aí quando a gente tem essa resposta aqui, pegamos o dataverse, o data referência, dataverses e o dataverses ref. Renomeamos eles aqui, como você sabe fazer, porque nós iríamos utilizar lá do outro lado. Nessa aqui de versículos eu não fiz alteração nenhuma, eu só fiz aqui, ó, uma alteração nessa última chamada. Renomeei ela como capítulos mais versículos. E nessa URL aqui, ó, eu fiz desse jeito. Na verdade, é uma repetição daquela chamada lá em cima, justamente para que a gente usasse lá de forma diferente. Eu defini essas variáveis aqui do mesmo jeito. Na resposta aqui, você pode definir qual que é o capítulo que você deseja trazer e o nome do livro que você deseja trazer, o capítulo. Tá? Se você mudar aqui para Êxodo, ele vai te trazer, ó, a resposta aqui, ó, o versículo 1 de Êxodo e o capítulo 1 de Êxodo. Então vamos voltar aqui em Gênesis, beleza? Para que fique tudo direitinho. Vamos lá na nossa página Bíblia. Nessa página aqui não houve mudança nenhuma. Você estava trazendo aqui a list view, né? Na sua list view, você fez aqui uma chamada, né, requisitando o nome e a quantidade de capítulos, beleza? E depois você fez um filho dinâmico aqui. Gerou filhos dinâmicos, ok. O que você queria? Era quando a pessoa clicasse aqui, ela navegasse até a página capítulos e passasse para lá os parâmetros. Porém, eu fiz algumas mudanças aqui significativas. Se você achar por bem manter e melhorar, faça. Se você achar por bem também voltar ao que era, fique à vontade. Ao invés de ter um diálogo de informação como tinha anteriormente, você pôs um texto assim, você escolheu, deixa eu ver aqui como é que está carregando, você escolheu o capítulo ou o livro reticências, era isso que tinha lá. Porém, eu mudei para um diálogo de confirmação. Ele dá uma resposta verdadeira ou falso, sim ou não, um dado booleano. Aí o texto, o título é atenção, e aqui eu usei uma combinação de texto. No primeiro texto, você selecionou, entre aspas, puxo o nome do livro, quer mesmo abrir este? E aqui tem as duas possibilidades, não abrir, sim e abrir. E aí aqui vem uma confirmação. Se a pessoa quer abrir, não quiser abrir, ele desconsidera, fecha o diálogo. Se a pessoa quiser abrir, ela navega para aquela página lá. Antes da navegação, eu fiz aqui uma ação de Backend Call API. Eu fiz uma requisição para aquela API nossa, o grupo API, para versos dos capítulos. E aí eu peguei uma referência. Qual é o verso que a gente quer? A referência do livro. A referência do livro é o que a gente está pedindo, certinho? E aí o valor dessa variável aqui eu defini como var quantidade de versículos. Você vai entender para quê. Quando a gente clica para navegar, eu envio 4 parâmetros para lá. Primeiro, a referência do livro, que é aquele gen, êxodo, só aquelas 3 ou 4 primeiras letras do nome do livro. E isso aqui vai para lá como uma string, depois eu vou te mostrar. Essa aqui, que é o nome completo do livro, é o name, vai também como uma string. A quantidade final de versículos, ela vem daqui, ó, dessa variável que saiu justamente daqui, onde eu mostrei para você.
Vem um JSON Body, JSON Path, né, definido, e eu quis os versículos. E aqui ele faz só a quantidade. Tá? Eu trago só a quantidade. Ó. Ele vem aqui e eu defino o número de itens. Então, se lá tem 30 versículos, ele vai me dar um número 30. Se tem 25, vai me retornar o número 25. E ele é passado para lá como tipo de dado num, integer, né? Dados inteiros. E aqui, capítulos, ele vem dessa nossa chamada e ele vai como contagem de capítulos mesmo. Ele é passado como números, como inteiro. Ok? E se você ver lá na outra página para onde vai, ó, a ref é uma string. Tá? Essas duas referências aqui de nome são strings. Essa quantidade de capítulos aqui, ó, ela é integer, tá bom? E esse último também é um integer, são números inteiros. Show de bola? Então, essa passagem é feita quando você clica e vai para lá, para essa página capítulos. Na página capítulos, o que eu fiz aqui? Vou até expandir a árvore de elementos para você ver que eu fiz umas alterações básicas aqui. Aí você fica à vontade para expandir, modificar ou para retornar, suprimir, tá bom? Isso aqui eu fiz porque eu vi que se julgava necessário para o seu aprendizado, para o seu entendimento e para o objetivo que você queria. Primeiro aqui eu trago o nome do livro. De onde vem isso? Vem do parâmetro lá que a gente enviou para cá. Aqui, ó, ref, nome do livro. É esse carinha aqui, tá? Então ele traz o nome do livro. Se você lá na Bíblia clicou em Gênesis, ele envia para cá o nome Gênesis. Se você clicou em Êxodo, Êxodo e assim por diante. Aqui pus um botãozinho com uma ação, um botãozinho aqui, ó, com uma ação para navigate back, para voltar de onde veio. Aqui embaixo, uma combinação de textos. Na primeira, eu pus aqui trazendo do parâmetro de novo o nome do livro. Então vem o nome do livro, vírgula, capítulo. E qual é o capítulo? Ele é definido aqui embaixo. De onde vem esse valor? Aqui, ó, na página, eu criei um page state. Renomeei como o nome do número do capítulo, é um integer, um número inteiro, e já defini aqui o valor inicial como 1. Todo capítulo começa no 1. E ele vem daqui, esse número aqui, ó, vem justamente, ó, desse page state. Aqui, ó, page state, número do capítulo. Show? Isso aqui está dentro de uma raw, ela está aqui do lado esquerdo, ó, você pode ver. Dentro dessa raw aqui nós temos um ícone de mais, nós temos esse texto do meio e nós temos o ícone de menos, né? Na verdade é o ícone de menos em cima e o ícone de menos embaixo. Menos na esquerda, mais na direita como padrão. Quando você clica no botão de mais, o que acontece? Uma ação de atualização do page state. Aquele page state lá que a gente definiu. O que ele faz? Seta? Reseta? Não. Incrementa ou decrementa. Como é o botão de mais, a gente incrementa 1. Aqui o contrário. A mesma ação, porém a gente decrementa 1. A gente bota menos 1 aqui, você quer diminuir. Beleza? E aí ele aumenta aqui. Quando você clica em mais, já começa como 1 aqui, ele vai para 2, 3, 4. Você clica em menos, ele volta para 3, 2, 1. Beleza. Aqui embaixo, nesse list view, eu fiz a mesma coisa que você fez lá atrás, porém, usando aquela chamada nova que eu fiz, capítulos mais versículos. Então, ele pede duas variáveis aqui, como eu te mostrei. Qual é a ref do livro que eu quero? Qual é a ref do capítulo que eu quero? Qual é o nome do livro e qual é o capítulo? O nome do livro ele vem para cá no parâmetro. Lembra que a gente enviou o parâmetro para cá? Ó, ref livro, ele vem para cá. Se você clicou lá na Bíblia e escolheu Gênesis, ele envia a ref livro gen e ele seta aqui. E qual é a ref capítulos? Ela vem justamente, ó, do page state. Então, se a gente definir o page state para começar com 1, ele começa com 1. Se a gente clica aqui no botão de mais para ele ir para 2, ele vai para 2, certinho? Então, eu fiz também aqui o filho dinâmico, igual você fez, renomeei como versículo e trago os textos desse versículo. E aí a gente distribui esses dados aqui embaixo. Aqui eu tenho um texto de combinação, que vem lá também o nome do livro do parâmetro, tá? Ref, nome do livro, vírgula, capítulo, e aqui o número do capítulo vem do page state. Então aqui, por exemplo, vai vir Gênesis, capítulo, e o número do capítulo vem aqui, embaixo, certo? No texto de baixo, fiz a mesma coisa, uma combinação de texto, verso, e aqui o verso tem uma code expression. Eu sugiro que você veja um pouquinho sobre isso depois.
até para a gente não estender o vídeo, também essa não foi a temática do nosso vídeo, do nosso tratado. E aí você estude um pouquinho sobre Code Expression, se depois você quiser, a gente acerta aqui para fazer um videozinho te explicando um pouquinho sobre isso. Ó, é fundamental que você aprenda isso. Não só para esse trabalho que você está fazendo, mas para todos os outros trabalhos que você precisa fazer, onde você tem que recorrer a uma função, uma expressão para resultar no valor que você espera. O Flutterflow não te dá isso igual outros aplicativos como Bubble, etc. Beleza? Então vamos lá. Aí aqui ele mostra o verso e o verso que está. Né? Se for o verso 1 vai ser 1, se for 2 e 2, etc. E aqui vem o versículo do item, que é o texto. Certinho? Aqui embaixo, ó, eu pus um FAB, né? Um Floating Action Button, um botão que fica flutuando, que quando você clica nele, você faz o que? Você define aquele scroll, ele vai rolar para onde? Para a coluna principal, que é a coluna que eu nomeei, e beginning, para o início dela, e uma duração de 320 milissegundos. A coluna principal é essa aqui, ó. Então, se você estiver lá embaixo, ele vai rolar para o início dessa coluna, vai voltar aqui para cima, beleza? Vamos ver como é que está ficando lá? Deixa eu dar um reload aqui antes de terminar esses 12 segundos, 12 minutos, para a gente ver como que está ficando. Ele dá uma carregadinha aqui. E aí essas implementações que eu fiz, se você se sentir na necessidade de retornar para o que era, ou melhorar mais alguma coisa, customizar, faça aí. Botei ali tudo simplérrimo mesmo, mas focando nas funcionalidades. Ó. Então a gente clica em Bíblia, né? Tudo direitinho como você botou aqui. E ele está aqui, eu vou escolher o de Gênesis, ó. Gênesis 50. Lembra que tinha um diálogo aqui que você botou? Eu botei um diálogo de confirmação. Atenção, você selecionou, ele aqui te mostra o nome do livro, né? Ó, ele aqui te mostra, deixa eu botar em azul aqui, blue, o nome do livro, Gênesis, e te pergunta, quer mesmo abrir este livro? Se a pessoa clicar fora ou clicar em não abrir, ele desconsidera. Tá? Agora, se clicar em sim, ele navega para aquela página, ó, já traz o nome aqui, ó, o nome do livro que veio para cá naqueles parâmetros, Gênesis, o nome aqui, Gênesis capítulo, e qual é o capítulo? O capítulo 1. Aqui, ó, todas as informações que a gente pediu, verso 1 e o texto do verso, em cada uma dessas células aqui que eu pus. Você pode mudar isso aqui, mudar a cor, show de bola, ó, aí você vai descendo, tá? Ele vai até o 31 capítulo, 31 versículos que tem em Gênesis 1, né? 31. Esse botão aqui faz o quê? Quando você clica, ó, ele volta lá para cima. Você pode estar onde que for, ele retorna lá para a pessoa não precisar. Já pensou? Tá no Salmo 150, né? No Salmo 119, 173 versículos, ele vai rolar aqui embaixo. É só apertar aqui que ele volta para cima. Você clicou em mais, ó, ele vai para o capítulo 2, ele dá uma pensadinha, porque é uma API, né? E aqui, ó, assim foram acabados os céus e a terra, tá vendo? Ó? Você vai rolando e ele vai pensando aqui, ó, beleza? Volta, e aqui você volta para o versículo 1, né? No princípio criou Deus, aqui você clica aquela ação de Navigate Back. Vamos ver aqui em Ruth, ó. Quando você clica no livro de Ruth, ele vai para lá, mostra o capítulo de Ruth, tá? Ele dá uma pensadinha, que é uma chamada API, uma requisição, você sabe disso. Tá aqui. Se você clica, ele vai para o 2, né? Vou esperar ele dar uma pensada aqui para ir para o 2. Depois ele vai para o 3. Lembrando que Ruth tem 4 capítulos. Tá? Quando ele chega no número 4 aqui, ó, o botão de mais desaparece. Por quê? Porque nós temos uma ação aqui de visibilidade condicional aqui. Ó. Depois você expanda aqui e veja como isso foi feito até para você exercitar seu aprendizado aí. Quando a gente volta para o número 1, ó, de volta para o texto 1, aqui, ó, você vai voltar, ó, o menos também some, porque não tem capítulo 0. E aí aqui no botão de menos também tem uma ação de visibilidade condicional, para que quando ele só seja exibido quando o número do capítulo for maior do que 1. Show de bola, meu amigo? Então, aqui, ó, ficou a sua chamada API bonitinha, do jeito que você quiser. Depois a gente combina aí, se você não conseguir, para fazer a busca aqui, ó, tá? Fazer a busca aqui pelo livro, se você quiser também lá do outro lado, beleza? Qualquer coisa nós estamos por aqui. Fique na paz aí e até a próxima.